Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos dando início a mais uma aula aqui da disciplina de currículo para o ensino de matemática nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental, no curso de Pedagogia EAD, no Departamento Acadêmico de Ciência da Educação da Universidade Federal de Rondônia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aos acadêmicos e acadêmicas, aos tutores e às tutoras que estão aqui conosco hoje e os que vão nos assistir a posteriori, né? Nós temos 6 polos representantes, então temos o polo de Ariquemes, polo de Buritis, de Chupinguaia, de Ji-Paraná, de Nova Mamoré e o polo de Porto Velho. Então, o curso, ele atende, né, essas 6 regiões do estado. Então, esses polos, eles são localizados em pontos estratégicos da universidade e do estado de Rondônia, para que a gente possa fazer o atendimento do curso. Então, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Estamos aí já nos encaminhando mais para o final da disciplina, estamos na nossa 4ª aula. Semana que vem teremos a nossa última aula, que vai ser na sexta-feira também, tá certo? E aí, nesse mesmo horário, né, às 19 horas do horário de Rondônia, e 20 horas no horário de Brasília. Hoje, o nosso foco consiste para a gente poder fazer uma retomada, né, das nossas atividades e poder analisar um pouquinho, discutir um pouco sobre o papel das metodologias ativas, certo? Então, algo que eu gostaria de iniciar, né, para vocês, que a gente pudesse discutir um pouco o que seria a metodologia ativa para vocês, certo? Então, antes de nós fazermos essa discussão, o nosso foco é lembrar a nossa retomada, nosso percurso, né? Então, o nosso percurso está consistido de um fórum e também de a entrega de uma atividade que é um plano de aula, nesse caso aqui, para alunos do primeiro ano, certo? Nesse módulo. No próximo tópico vai ser para o segundo ano. Então, vai ser algo bem interessante para a gente poder identificar, né, estratégias para que a gente consiga compreender esses processos de ensino e de aprendizagem dentro do contexto, tá certo? Nesse processo aqui, então, nós temos o plano de aula, já encaminhei aos tutores já o plano, para que eles possam estar encaminhando para vocês essa atividade, para que vocês consigam ter um modelo para poder pensar nas atividades que vão desenvolver, projetar, né? Vocês vão projetar para os alunos do primeiro ano das escolas que vocês fizeram a observação e a entrevista junto com os pedagogos ou as pedagogas, né? Então, dá certo de poder pensar, bom? Então, eu gostaria de iniciar apresentando aqui para vocês o modelo do plano de aula, tá certo? Então, vocês vão ver que a estrutura do plano, eles colocam aqui, o pessoal ainda está chegando, né? Então, já estamos aqui em 37. Então, deixa eu colocar aqui. Então, pronto. Em relação ao modelo do nosso plano de aula, nós temos aqui o plano, né? Então, a data que vai ser executada, a atividade, a aula, qual é o nome da instituição, então aqui vocês vão colocar o nome da escola que vocês visitaram, o componente curricular, então se vai ser matemática, se vai ser língua portuguesa, se vai ser, qual vai ser a atividade. No caso aqui,
A disciplina, o componente curricular, é para o ensino de matemática. Então, qual é o componente curricular? Matemática, não é isso? Professor é o nome de vocês, e aqui são dados que vocês vão colocar como dados fictícios. Então, a turma, no caso, a turma do primeiro ano, qual é o período, né? Se vai ser no primeiro, segundo, terceiro trimestre, se vai ser bimestre, se vai ser semestre. Então, como é que está organizado? Vai ser para o turno vespertino ou para o turno matutino? Então, vocês vão colocar aqui. Vai ser a quantidade de horas-aulas. Lembrem que cada hora, né, no caso, acaba sendo uma hora-aula. E aí ela pode ser de 50 minutos, né, ou de 60 mesmo, como hora-relógio. Então, vocês vão só colocar um número, vai ser para o plano vai ser para uma aula, para duas, né? Então, vocês vão observar lá no plano de ensino as orientações, tá certo? E montar o plano de aula de vocês a partir dessas indicações. Algo que... Bárbara? Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação a o nome da escola que o senhor falou. Lá no plano de aula, tá para criar um nome fictício. Então, não é para a gente criar, é para colocar o nome que a gente fez na entrevista, então. Isso. Não? Isso. É que ali passou, né, a questão do ajuste. Mas vocês podem seguir o plano de ensino, não tem problema não, mas a ideia é que vocês façam para a escola aonde vocês observaram, tá? Ô, professor, Oi. caso não tenha conseguido fazer a entrevista e tem uma escola mais próxima, pode estar fazendo em outra escola? Pode, claro. Pode sim, não tem problema não. Tá? Sem problema não. Dá certo sim. Tá bom? O que mais, gente? Mais dúvidas? Tranquilo? Então, eu posso deixar o nome que eu coloquei ou colocar o da escola que eu fiz a Oi? entrevista? O nome da escola, eu posso deixar o que eu criei ou eu posso para colocar o da entrevista? Pode deixar o que você criou, né? Pode ter as Tá duas bom. opções. Pode deixar o que você criou ou a escola que você observou, tá bom? Ah, tá. Não, tudo bem, então. Tá? Para que não gere nenhuma dúvida, né, de vocês, aí vocês podem fazer tanto como está lá no plano, que é o nome fictício, né? Ou pode ser para a escola que você observar, tá bom? Mas, é, Professor, boa noite. O senhor vai adiar o prazo dessa atividade do plano de aula? vou prorrogar para vocês, mais uns dias aí, tá? Vai até quando? Oi? Vai até quando a entrega para esse plano de aula? Porque no plano de ensino o senhor colocou até o dia 4 e no Moodle está até o dia 1º. Isso, mas eu vou colocar para vocês até o final da semana, até o dia 7, aí por ali, 7 ou 8, tá? Tá bom, obrigado. E como eu prorroguei essas atividades do tópico 3, né, então vou prorrogar também a do 4, tá certo? A única atividade que vai ficar um pouco mais apertada vai ser a do tópico 5, porque aí a gente não vai ter tempo de fazer uma prorrogação maior para que vocês entreguem depois, porque logo depois já vem a repositiva, né? Então, mas vocês vão observar que a lógica do tópico 4 e a do tópico 5 é a mesma. A única diferença é que vocês vão mudar o contexto, ou seja, aqui o foco vai ser o plano de aula para uma turma de primeiro ano do ensino fundamental.
Já no tópico 5 vai ser para uma turma de segundo ano. Tá? Oi, Eloy. Eloy? Heloíra, o seu microfone está fechado. Meu Deus, faz parte aqui da minha garganta. Esse prolongamento de dias para vocês tem sido muito providencial. No entanto, gente, parece-me, me perdoe, mas que quanto mais o professor faz esse esforço de prolongar prazo, vai ficando sempre um tanto para depois, e acaba indo ainda para o último prazo do último do último. Ao passar para o quinto tópico, o quinto tópico é finalmente, não tem prorrogação de prazo, porque encerra a disciplina. Então, vamos ficar atentos a isso, vamos aproveitar esse espaço e colocar as atividades em dia, por favor. Eu peço para todos, não só para os meus, para todos. Tá bom? Muito obrigado, viu, Eloy? E é realmente isso, né? É que vocês consigam fazer essas atividades dentro dos prazos. A gente está prorrogando um pouco e a gente entende, né, a questão dos tempos, né, das demandas, das outras atividades que vocês têm e tudo mais. Mas em relação ao tópico 4, ok, vai dar certo, mas em relação ao tópico 5, não vai ter como. Então eu peço que vocês já olhem com antecedência, para que vocês já vão preparando a atividade. Porque a ideia é que vocês façam o plano de aula para agora e depois, tá bom? Então, vão ser 2 planos de aula aí que vocês vão desenvolver. Bom, em relação ao plano, né? Então, como é que ele é dividido? Então, tem o tema, tem os objetivos. Os objetivos, vocês lembrem que aqui é sempre iniciar o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, analisar, descrever ou resolver problema, né? Então, vocês vão sempre colocar um verbo de ação, né? Que é um verbo que vai mostrar o que vocês pretendem que os alunos desenvolvam. Né? Quais são os objetivos que vocês esperam que ele alcance? Que ele seja capaz de fazer o quê? Né? Então, isso é algo importante para vocês poderem lembrar, de modo que, sem problema, Fabiana, seja bem-vinda. Em relação, né, aos objetivos, né, vocês podem sempre pensar que são verbos de ação. Tá? Então, o que vocês vão desenvolver para que o aluno consiga atingir? O conteúdo quais são os tópicos que vocês vão abordar dentro daqueles conteúdos. Então, por exemplo, vocês vão trabalhar com a construção do número, ou vocês vão trabalhar com o reconhecimento dos números naturais de 0 a 10, ou os números de 1 a 9, ou os números de 0 a 20. Então, qual é o conteúdo que vocês vão trabalhar? Vocês vão trabalhar com formas geométricas, vocês vão trabalhar com material concreto. Qual é o conteúdo que vocês vão desenvolver? O material concreto é o recurso, né, que vocês vão estar utilizando. Mas, em relação ao conteúdo, vocês vão trabalhar com o quê? Com o princípio da construção do número, com a questão da forma geométrica, vai pensar em atividades vinculadas a um conteúdo relacionado às grandezas e medidas, por exemplo. Então, dentro do campo, né, do primeiro ano, vocês vão poder selecionar, né, esse tema, esse conteúdo que vocês vão desenvolver, tá certo? O desenvolvimento do tema, ele é a metodologia, ou seja, é como você vai desenvolver aquela aula, tá certo? Depois, em relação aos recursos didáticos, quais são os recursos que você vai utilizar.
Então, você vai utilizar quadro, vai utilizar pincel, vai estar utilizando um retroprojetor, vai estar utilizando o computador, um jogo, o que vocês vão, qual é o recurso que vocês vão estar utilizando, certo? A avaliação não é a atividade de avaliação da aula, né, da atividade em si, mas é como que vocês vão fazer a avaliação da aula, tá? Então, de pensar como que vocês vão conseguir fazer esse processo de avaliação a partir da atividade que vocês desenvolveram. E aqui as referências, ou seja, quais foram as referências que vocês se basearam para poder utilizar e desenvolver a aula de vocês. Ah, eu usei 3 livros didáticos, por exemplo. Então, vocês vão colocar aqui. Ah, eu usei um livro didático, eu usei um material digital, certo? Então, tudo que vocês estão utilizando, vocês vão colocar aqui, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui um modelo para vocês verem. Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Não, só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada. Só um minuto. Ó, deixa eu mostrar um modelo aqui, que é da disciplina didática que eu tinha trabalhado. Então, vamos lá. Em relação aqui, ó, veja só, qual é o exemplo? Explorando a sustentabilidade através da tecnologia. Esse é o tema da aula, tá? Então, quais são os objetivos? Compreender os princípios de sustentabilidade e sua aplicação da tecnologia. Aplicar os conceitos de sala de aula invertida, cultura maker, aprendizagem baseada em projetos e... só um minuto, gente, deu um problema aqui no notebook. Atividade baseada em projetos, design thinking, gamificação, para desenvolver soluções criativas, tá? Depois, recursos necessários, o público-alvo, né? Então, alunos dos anos iniciais da turma X, né? Depois ali, quais são os recursos necessários? Acesso à internet, dispositivos eletrônicos, materiais de prototipagem, nesse caso, né? E a metodologia. Então, sala de aula invertida foi uma metodologia ativa. Então, pré-aula. Então, antes da aula, os alunos deverão assistir o quê? Durante a aula, tempo para. Aí vocês vão explicar o que o aluno vai desenvolver sobre o conteúdo aprendido. O professor aí vai explicar o que o professor vai fazer, o passo a passo, e esclarecerá dúvidas, por exemplo. Cultura maker. Então, nesse caso aqui, os alunos serão, né, vão dizer, então, vão desenvolver uma atividade, vão ser organizados em grupo, vão sentar de modo individual. E aí, aqui, nesse caso, né, desafiados a criar e atividades que promovam práticas sustentáveis. Eles podem utilizar materiais disponíveis para prototipagem, como Lego, atividades de folhagem, kits de eletrônica, etc. A aprendizagem baseada em projeto. Então, aqui a gente vai colocando item a item, né? Nesse caso aqui, veja só, nesse caso aqui, a gente não vai aplicar tudo isso numa aula só, né? Só estou trazendo modelos aqui de como podem pensar. A questão da avaliação, então, os alunos serão avaliados com base na criatividade de cada metodologia ativa, na aplicação dos conceitos, sustentabilidade, na participação ativa durante todas as etapas do projeto e na capacidade de apresentar uma solução coerente, viável. Bom? Então, essa aqui, né, é um modelo, tá, que vocês podem observar. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Eu já pedi para os tutores compartilharem com vocês, tá certo? E aí, vocês podem dar uma olhada nisso. Dúvidas, pessoal, aqui, perguntas, fiquem bem à vontade, viu? Alguém já deu uma olhadinha nisso antes?
Professor, Oi. para fazer esse plano de aula, é necessário ir na escola que fizemos a entrevista com o pedagogo? Não, não precisa. O plano de aula, ele é só um modelo, né? Ou seja, é o teu planejamento, é como você vai organizar. Ou seja, é aquele momento em que o professor se organiza antes da aula para pensar o que ele vai desenvolver durante a aula. E lembrem disso, o plano de aula, ele não necessariamente ele tem que ser seguido à risca. Por quê? Ele é muito flexível, porque podem surgir vários fatores, né, ao longo de uma aula que pode afetar o planejamento, né, no tocante na relação entre professor e aluno, entre os alunos, questão de disciplina, questão de aprendizagem, pode ter alguma outra atividade que foi marcada. Então, tem várias questões ali que podem impactar diretamente no planejamento. Então, isso é algo que o professor ele precisa estar preparado também para que esses planejamentos não sejam tão dependentes, ou seja, eu só preparei isso e se acontecer qualquer imprevisto ou qualquer outra ocorrência, alguma outra intercorrência diferente do planejado, eu não consiga lidar. Então, vocês vão ter que sempre pensar nas atividades de modo que, bom, essa é uma proposição, mas se acontecer qualquer outra situação, eu já tenho um plano B, eu já tenho um plano C. Então, o professor, ele tem que ser gestor da sua própria sala de aula. Então, ele vai precisar pensar como ele vai buscar para que aquele plano ele seja atingido. Mas, se não for possível, quais são as outras estratégias? É porque o que não dá para chegar vamos pensar assim, no caso de vocês aqui, vocês só vão elaborar o plano, vocês não vão ir para a sala de aula aplicar, tá certo? Mas, se vocês fossem aplicar, não dá para ficar refém do plano. Tipo, eu separei 20 minutos para atividade, 5 minutos ou 10 para avaliação, mais 20 para uma nova atividade, e vamos supor que os alunos levaram 35 minutos. Mas agora eu já perdi 15, então eu vou tirar lá do outro, ou vou deixar como está. Então, você vai ter que ter a capacidade de pensar em como vai organizar e sistematizar a aula em relação ao que você planejou. Porque, no caso, você planeja com o professor, você planeja só, não é isso? Às vezes tem casos que é muito bom de planejamento coletivo ou de planejamento por pares, né, entre colegas que dão aula na mesma disciplina ou que dão aula na mesma turma. Então, os planejamentos acabam sendo bem interessantes. E, mesmo assim, precisa pensar nos imprevistos que podem acontecer. Então, o plano de aula ele tem uma responsabilidade muito grande dentro da organização do trabalho pedagógico do professor, de modo que ele consiga pensar e organizar de como ele vai sistematizar e organizar essas aulas, né, para que ele possa ter um guia, né, saber, ter um roteiro ali de como ele pode desenvolver. Agora, não significa que aquele roteiro ele vai ser seguido à risca, porque podem ter vários fatores que podem influenciar nesse processo. Aí vocês podem ficar com dúvida. Bom, professor, eu preparei o plano, mas eu vou precisar aplicar essa aula? Não, no momento não. Para a disciplina, é só a elaboração do plano, tá bom? É só um exercício para vocês já irem se familiarizando com os planos de aula, tá bom? De modo que vocês já consigam compreender como é que funciona a estruturação do planejamento pedagógico do professor. Tá certo? Dúvidas aqui? Tá bom, professor, obrigada. Imagina, é isso. Patrícia, fique à vontade. Boa noite. Boa Professor, cheguei noite. atrasado um pouquinho na aula. Aqui no plano de ensino da disciplina nossa, está dizendo que é somente o plano de aula para o primeiro ano do ensino fundamental. É isso mesmo, né? No tópico 4 é. Isso. Então é isso mesmo. Só essa. De repente a gente faz para o segundo e não é. Só para não confundir. Obrigada. Imagina, que é isso. Tá? Bom, então, gente, antes da gente iniciar, eu quero fazer uma atividade com vocês. Quero que a gente faça
A gente vai assistir um videozinho aqui, tá certo? Para poder refletir um pouco, que eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Tá? É um vídeo curto, de 3 minutos, tá? 2h45, né? Então... Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Muito bom. Pessoal, esse vídeo é bem antigo, ele é bem interessante, porque ele traz muitas reflexões para a gente, né? Então, imagine, esse vídeo ele circula há anos dentro dos cursos, né, de formação de professores, para que a gente possa pensar e discutir sobre o papel que o professor exerce dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu gostaria de ouvir alguns comentários de vocês em relação ao vídeo que é apresentado, o que vocês têm a compartilhar a partir do que vocês observaram, por gentileza. Quem gostaria de fazer os comentários? Sirlene? A gente pode observar que a tecnologia chegou, né, professor? Porém, a metodologia da professora continua a mesma de antigamente, né? E, infelizmente, isso aí atrapalha muito a evolução dos alunos. Que os alunos hoje eles não estão mais aprendendo com aquele método antigo. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei realmente da minha época de estudo. E hoje já não, hoje a tecnologia está tomando conta. E é o que chama realmente a atenção dos alunos, é a tecnologia, é um ensino mais avançado, coisas novas. Eles se interessam muito pela tecnologia. Obrigado pelo comentário. Quem mais? Professor, pelo vídeo, eu percebi que, como a minha colega comentou, a tecnologia chegou, só que a professora continuou da mesma forma. E assim, os tempos mudaram, as crianças mudaram, o mundo evoluiu, é uma geração nova, mas a metodologia, a mente, a cabeça da professora
continuou da mesma forma, e tanto que isso veio de cima para ela. Eu acredito, na minha visão, que deveria ter começado a transformação pela professora, que ela conseguia passar isso para os alunos, né? Eu vejo dessa forma a minha visão, pelo que eu pude perceber do vídeo. Maravilha. Obrigado, Fabiana. Quem mais? Mais alguém? Gilson? Ô, professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Se faz necessário, eu queria colocar aqui, pegar esse gancho das colegas aí, se faz necessário uma formação continuada, né, também dos professores, porque, assim, com a pandemia, né, eu falo assim, tipo assim, nós professores tivemos muita dificuldade com relação a utilizar o próprio Google Meet, todas as TEDx, né, ficou muito complicado, porque a gente não tinha experiência, a gente sempre está acostumado com aquela escola tradicional, né? O máximo assim que a gente utilizava era um data show, estou falando antes da pandemia, né? E depois, quando chegou a pandemia, que a gente foi bruscamente paralisado, né? E teve aquele ensino híbrido, né? A gente teve que utilizar essas metodologias aí. Então, foi cada um por si, e a gente foi aprendendo praticamente na marra, né? Cada um foi procurando se atualizar. Era isso aí que eu queria colocar. Obrigado, Gilson. Quem mais? Paulo? Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu fiz uma experiência com relação a isso, né? Foi depois mesmo da pandemia, como o colega Gilson falou, que o uso das ferramentas que a gente usa, tanto os CIDICs, com relação, até outro dia também comentei com a minha esposa sobre esse assunto. O tradicional em colocar, escrever do quadro, passar informação, né? Explicar o assunto. E aí, quando você pega e você olha, essa próxima semana eu vou passar um vídeo falando sobre o assunto que a gente teve em sala de aula na prática, né? E aqui eu digo prática que foi justamente ter feito escrito em sala, no quadro. E aí chegou um aluno e me questionou, professor, mas você não acha que a pessoa que você colocou no vídeo não está dando aula pelo senhor? Eu falei, pelo contrário, a prática já foi feita. Agora você vai fazer o seguinte, quando eu digo que a gente passa um vídeo, todos aqui vão fazer um resumo do comentário sobre o vídeo e sobre o assunto da aula que eu passei, não só a aula de hoje, como a aula da semana passada. Vocês vão correlacionar esses dois assuntos para ver que eu não estou falando a mesma língua, não só, eu digo a mesma língua em relação, não só o que a pessoa está no vídeo explicando, para melhorar mais, sintetizar mais, assimilar mais o assunto. Aí ele disse para mim que aula para ele seria escrever no quadro a informação e não fazer a metodologia que é usar um seminário, né? Um resumo de aula a partir do momento que você passa o vídeo. Ele achava que a aula para ele era só escrever no quadro e o professor explicar. Muito obrigado, viu, pelo comentário, Paulo. Fabiana? Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, professor, eu não trabalho ainda na área, né? Mas eu tenho colegas, meu cunhado trabalha na área. Aí, pelo vídeo, a gente vê que chegou a tecnologia e, porém, a professora não acompanhou. Aqui acontece, né? Não são todos os professores, mas acontece os professores mais velhos. Tem cursos de aprimoramento e tudo, mas eles não conseguem acompanhar a renovação, né, a tecnologia. Então, eles insistem em continuar no método antigo. Muitos têm resistência, assim, vamos dizer 10%, não são, né, todos, mas tem muitas professoras mais antigas que elas têm muita resistência em aceitar essa metodologia nova de internet, de joguinho, de tecnologia mesmo. Aí fica complicado, né? Obrigado, Fabiana. Eu agradeço. Mais alguém? Paulo Figueiredo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, eu vejo assim, depende muito de cada região, né? Existe
existem regiões que, principalmente o ensino na área rural, não segue, ou pelo menos alguns tentam, né, mas a maioria não consegue essa questão dessa nova modernização. Acredito que nós que devemos tentar nos modernizar para que realmente a gente consiga aplicar uma nova metodologia. Obrigado, Paulo. Obrigado, senhor. Mais alguém? Não? Pessoal, muito obrigado pelos comentários de vocês, e assim, muito interessante, né? E algo que a gente precisa também refletir, né, sobre a questão do vídeo, é que, claro, né, a professora, por exemplo, ela manteve o método, não é isso? E chegou toda a infraestrutura, chegou o processo tecnológico, chegou uma renovação dos equipamentos, por exemplo, da escola, da sala de aula. Entretanto, o professor, no caso a professora de matemática, ela se manteve da mesma forma. O que faz a gente poder pensar nisso? De que sim, né? Claro que os equipamentos, as tecnologias, ela é fundamental nesse processo de poder contribuir para a aprendizagem do estudante, né? Mas ela não é exclusiva, porque como vocês observaram ali, a gente tem todo um aparato, a escola ganhou todo um aparato tecnológico, mas que pela questão da necessidade formativa da professora, né, se tornou uma lacuna. Então, uma questão que a gente precisa observar é que antes as tecnologias elas eram tidas como inovadoras, né, e necessárias dentro do contexto da educação. As tecnologias da discussão não é algo recente, é algo de décadas, né, para que trabalhem no contexto educacional. Só que com o advento da pandemia teve uma aceleração nesse processo que a gente teve que aprender a utilizar da noite para o dia, né? Então, tinha amanhecido, anoiteceu analógico, teve que amanhecer digital. Então, foi um desafio muito grande, né? E esse processo de poder pensar em metodologias diferenciadas, em estratégias diferentes, e poder pensar em possibilidades que sejam mais dinâmicas para os alunos, é algo que potencializa a aprendizagem do estudante, né? Então, é algo que vale a pena, né, a gente poder considerar essas relações. Um outro ponto que valeria a pena também a gente poder pensar dentro do processo é sobre pensar em possibilidades para que os alunos possam ter uma aprendizagem mais significativa em relação aos conteúdos que são abordados em sala de aula, né? Então, o professor, aquelas discussões de que a tecnologia vai substituir o professor, né, já foi comprovado que não. Na realidade, a tecnologia ela vem para auxiliar no processo. E o professor, como fator humano, né, como um especialista na área, ele vem com a característica de poder fazer a mediação dessa aprendizagem do estudante. Então, o processo dessa relação se torna essencial, né? Então, o professor ele precisa cada vez mais pensar em possibilidades para poder potencializar essas atividades, certo? Bom, em relação a esses aspectos, então eu vou compartilhar um link aqui com vocês e eu gostaria que vocês pudessem responder para mim, por gentileza, tá certo? Uma perguntinha. Se vocês puderem responder, eu agradeço. Só um minuto. Espera aí. Cadê? Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Bom, então eu mandei o link para vocês. Tá? Vocês podem clicar nesse link e responder a pergunta, por gentileza. Tá bom? Vou dar uns minutinhos aí para vocês poderem responder. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá?
Vamos lá. Bem-vinda, Gleissa. Tem link para você clicar, tá certo? Que é para você poder fazer atividade. Deixei uns minutinhos para que vocês possam responder, tá bom? Conseguiram acessar? Professor, só um minutinho, porque o meu teclado travou aqui. Não, tranquilo. Certo, Isabel, tranquilo, tá? Ó, já tem algumas respostas aqui. Certo? Vamos ver aí como é que tá andando. Ó, tô gostando de ver. Vamos lá. Já já vou mostrar para vocês. Vamos ver. Olha, muito bacana. O professor pode responder 2 vezes? Oi? Pode. Teve gente que eu acho que foi na internet, né? Escrevam com o que vocês pensam sobre, tá? Mais uns minutinhos aí para vocês.
E aí, pessoal, tá conseguindo fazer? Chegando as respostas. Tem que clicar ali no sinal de mais, viu? JSR, não sei quem é. Quando você abre ali, vai aparecer resposta da sessão, e aí você tem o sinalzinho de mais. Aí você pode clicar ali, respostas discentes, aí você vai colocar no sinalzinho de mais, tá? E adicionar uma publicação. Deu certo? Pronto. Deu. Quem não conseguiu ainda está respondendo aos pouquinhos, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Esse aqui são as respostas de vocês, certo? Ó, estão vendo que bacana? Esse é o Padlet, certo? O Padlet, ele é uma ferramenta que você pode fazer interação com as pessoas. Então é algo bem interessante. Nesse caso aqui, eu fiz uma pergunta para vocês. O que você entende por metodologias ativas? Então, daqui, ó, cada um está respondendo o que entende. Então, uma forma de construção do conhecimento, um estudo de aprendizagem, estimula o aluno e assim por diante, certo? Essa ferramenta aqui ela é gratuita, tem a versão premium dela também, mas com a gratuita você consegue fazer bastante coisa. E aí você consegue interagir, os colegas também podem ver essas respostas aqui e comentar, curtir, fazer comentários, tá certo? Então, depois vocês podem interagir mais ali depois, tá certo? Para que vocês possam interagir com os colegas, tá? Então, é só uma atividade para a gente poder ter uma visão, né, de possibilidades. Então, aqui nós temos uma das estratégias, a gente pode pensar nessa interação colaborativa, tá certo? A partir dos colegas, vocês vão respondendo e vão conseguindo fazer as interações, tá bom? E a partir dessas interações, você consegue fazer comentários, tá? Então, você consegue curtir, você consegue fazer comentar, você consegue alterar a sua resposta, fazer mais de uma publicação. Então, acaba sendo uma aprendizagem bem interessante e interativa com os estudantes, né? Ao ponto de vocês conseguirem pensar em estratégias aí. Tá certo? Aqui, vocês podem, no Padlet, para vocês poderem entrar, só para vocês poderem ter uma ideia, né? Vocês podem fazer o cadastro de vocês, tá? Então, vocês vão fazer, eu vou sair e vou mostrar para vocês quando é, tá? Então, ó, você vai entrar Padlet, vai aparecer essa página aqui para vocês, e vocês vão fazer login, tá? No fazer login, você pode escolher uma das formas para você poder entrar. Eu entrei pela Google. E aí, fiz minha conexão. E da conexão, né?
vai aparecer aqui para mim essa tela. Então, aparece aqui, eu posso criar, tá? Aí eu posso pensar em Primeiro, tu já fazer... tinha baixado esse Padlet aqui nesse aparelho? Oi? Padlet. Professor, o meu abriu normal, não precisou nem criar não, porque eu acho que talvez por causa da página já do Google aberta, né? Quando a gente compartilha o link, você já entra direto para a atividade que a gente preparou. Aqui eu estou mostrando como é que vocês podem fazer para criar uma atividade como eu fiz ali com vocês, tá. né? Entendi. Então, É porque o meu eu abri logo direto, entendeu? Talvez eu acho que o Google está em aberto, aí ele abriu direto. Você pode pensar um quadro branco, você pode pensar em painel de discussão, que foi o que eu fiz. Você pode pensar em atividades, plano de aula, tem aqui, lista de leitura, rubrica, pesquisa de avaliação, linha do tempo dos eventos, ideias criativas, ideias para as aulas, para atividades de aula, mapa de eventos históricos, quadros personalizados. Veja quanta coisa você consegue explorar aqui, ó. Tela, resenha de livros, grupos de discussão, perguntas, bilhetes. Então, tem muitas possibilidades para vocês poderem criar. E aí, a partir disso, vocês vão ter essas interações. Nesse caso aqui, ó, eu fiz com vocês, relacionado o que vocês entendem por metodologias ativas. Então, vocês conseguem organizar todas essas atividades aqui. Veja só, se vocês quiserem fazer uma atividade com os alunos, né? Só que lembrem que no caso do primeiro ano, né, são alunos bem pequenos, e que, no caso, né, muitos estão em processo de alfabetização. Então, aí teria que pensar em outras estratégias, né, para que eles pudessem pensar em atividades, né? Então, aqui daria certo, então vocês poderiam, com os alunos, né, trabalhar o alfabeto, pensar em outras atividades, né, no caso dos números, então trabalhar com os números, pensar em jogos também, poderiam pensar em outras possibilidades além desse aplicativo, tá certo? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que seria interessante também, que dá para pensar, né, é a questão de jogos, né, vocês podem trabalhar com jogos de material concreto, pode trabalhar com jogos físicos, né, dá para trabalhar a questão com jogos digitais, então é uma questão que dá para vocês pensarem, né, nessas possibilidades para os estudantes, tá? Bom, uma outra estratégia, né, que vocês podem estar utilizando também, veja só, se vocês usarem o WordWall é uma outra ferramenta que vocês podem estar utilizando para poder utilizar jogos com os alunos, tá? Então, vocês podem pensar aqui, ó, vir um WordWall, certo? E aí você tem várias possibilidades, ó. Vocês podem pensar em questionário, abrir a caixa, cartas aleatórias, associação, roleta. Então, tem muita coisa que vocês podem pensar com os alunos. Então, vamos pensar aqui, abra a caixa, certo? E aí, aqui, tem algumas atividades prontas também. E aí, vocês podem buscar atividades vinculadas ao primeiro ano do ensino fundamental, certo? E aí, vocês podem criar também, tá certo? Então, vocês podem entrar aqui e criar. Então, vamos supor que vocês querem abrir a caixa. E aí, o aluno abre a caixa e você coloca um número e pergunta para ele, olha, esse número corresponde a qual? Então, para o aluno fazer o reconhecimento do número, por exemplo, né? Então, é uma possibilidade que dá para fazer também.
Então, tem muitas estratégias aí que vocês podem estar explorando. A gente vai ver outras na próxima aula, a gente vai pensar em algumas outras possibilidades, tá? Mas é só para mostrar para vocês. E eu gostaria de passar esse vídeo aqui para que vocês possam compreender um pouquinho sobre a importância das metodologias ativas, certo? Então, vamos lá. Aqui é dos métodos psíquicos, então eles estão falando sobre as metodologias ativas, de forma que o aluno pode pensar em estratégias para poder desenvolver as atividades, né, e de como pode envolver o processo. Além disso, né, vai discutindo sobre a importância de se pensar em atividades práticas com os alunos, no qual o aluno seja o protagonista desse processo, de modo que ele consiga a desenvolver. Pode falar. Só uma perguntinha básica para matar minha curiosidade aqui. É o senhor que está desenhando ou é a ferramenta? Não, é o vídeo mesmo. É o vídeo mesmo, viu? Eu não tenho essa habilidade para desenhar tudo isso aí, não. Olha, mas é interessante a gente poder ver algumas possibilidades, né? E veja só, é algo para a gente poder pensar na importância das metodologias ativas, né? Aqui está falando sobre a questão da aprendizagem baseada em problemas, que é a PBL. Então ela traz muitas possibilidades para a gente poder pensar, ou seja, a questão dos alunos trabalharem por meio de projetos, a questão do trabalho colaborativo, a questão do professor, né, de como o professor desenvolve. Eu vou mandar esse link para os tutores, certo? Para que vocês possam depois compartilhar com os alunos, tá? Vou compartilhar aquele outro vídeo também, da metodologia, né, a tecnologia, para que o pessoal também possa depois ter acesso. Em relação a essa aprendizagem, então, se traz, né, a discussão sobre a importância do processo do desenvolvimento das atividades. Então, o aluno, né, a perspectiva de trazer solução, de poder desenvolver, de como o professor ele pode pensar em estratégias por meio de atividades coletivas. Uma outra questão é também a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela traz uma versão de que o foco do estudo do aluno seja num horário fora da sala de aula, e a aula seja para tirar dúvidas, para que os alunos cheguem, né, com as atividades, para que possam desenvolver as tarefas, e a partir daí se consiga, né, resolver várias possibilidades dentro da área da aprendizagem. Então, o professor, ele passa as tarefas, ele passa os temas, os alunos vão pesquisar, trabalham em casa, desenvolve essas atividades, e quando chega em aula, o aluno desenvolve, né, essas possibilidades. Entretanto, lembrem, né, que com as crianças bem pequenas, então, é possível fazer sala de aula invertida? Claro que sim. Entretanto, precisa ser muito bem planejado o tipo de atividade que vai ser desenvolvida com os alunos, né? Então, isso é algo que o professor, que é o pedagogo, a pedagoga, vai precisar ter essa visão e essa sensibilidade de como ele vai desenvolver as aulas, né? Então, uma questão das questões que mostra aqui, né, é a questão de que o professor, ele não pode, né, não é porque ele desenvolveu e levou as atividades dos alunos como uma inversão nessa sala de aula,
que ele não vai ter as atividades para fazer, né? Pelo contrário, ele vai ser mediador desse processo de aprendizagem, né? Então, isso é algo que faz com que ele assuma uma outra responsabilidade ao longo do processo, né? Então, isso é algo que se torna fundamental no papel do professor, é pensar nessas soluções, né, e nessas alternativas. Então, de pensar em estratégias para poder desenvolver, tá certo? Então, assim, pessoal, para a aula de hoje foi interessante que vocês conseguiram ver algumas possibilidades, né, em relação ali algumas ferramentas que vocês podem ter algumas ideias para poder desenvolver um trabalho com os alunos. Depois a gente vai ver outras na próxima aula. A próxima aula vai ser voltada para que a gente consiga ver outras metodologias e discutir mais a fundo, né, sobre os conceitos, tá certo? Para que vocês possam identificar os diferentes tipos de metodologias que podem ser aplicadas, e aí a gente vai avançando no processo. Ah, você já está criando já, Patrícia? Olha aí, que maravilha. Já Gostei de mim. Isso é ótimo, né? Então, assim, a gente tem várias possibilidades para poder desenvolver as atividades, né? Então, isso é algo que é muito interessante, a gente poder pensar em diferentes estratégias, e lembrem que pode ser atividades físicas, né, atividades com material concreto, pode ser atividades com materiais físicos, mas também pode ser materiais digitais. Então, lembrem que a diversificação, ela se torna importante nesse processo, de vocês poderem identificar, né? Bom, eu vou fazer um jogo de matemática com os alunos, eu vou pensar numa atividade de identificação, de reconhecimento, eu vou fazer um jogo digital, né? Então, vocês podem pensar em muitas possibilidades aí para poder desenvolver as tarefas com os estudantes. Eu vou compartilhar 2 links depois para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para que vocês possam ver. Eu vou compartilhar esse link, tá certo? Que é um livro organizado sobre a questão, né, é uma da editora da UFMS, que trabalha com o guia prático de introdução às metodologias ativas de aprendizagem, tá certo? Então, aqui vocês vão ter várias introduções. Então, ó, introdução às metodologias ativas, capítulo 1, a aprendizagem baseada em equipes, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, espiral construtivista, estações de aprendizagem, sala de aula invertida, problematização, metodologias ativas e aprender com as tecnologias. Então, é muito interessante, porque vocês conseguem fazer a leitura desse material, que eu super recomendo para que vocês possam aprofundar os estudos, né? E também tem esse outro material aqui, que eu vou compartilhar depois também, que é um e-book do José Moran e da Lilian Bakik, que são 2 referências dentro da área das metodologias ativas, tá certo? Que são profissionais que atuam diretamente, né, com pesquisas voltadas à área das tecnologias, à área das metodologias ativas, de poder pensar os processos de ensino e aprendizagem, e organizaram esse livro muito interessante, que é as metodologias ativas para uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prática. Então, esse material aqui eu super recomendo, né, porque é uma obra de 2018, e vocês podem observar aqui, deixa eu pegar o sumário, para que vocês possam ver a riqueza desse material, tá? Então, aqui, ó, vocês têm os capítulos. Então, sala de aula invertida é a possibilidade do ensino personalizado, mas nesse caso é para a graduação, o leitor como protagonista, reflexões sobre metodologias para a literatura, sala de aula compartilhada em licenciatura em matemática, procedimentos metodológicos no curso de pedagogia, mediação da educação na atualidade. Então, nesse caso, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Vocês pudessem ver as metodologias que são trazidas aqui e pensar nas adaptações para o ensino, os anos iniciais do ensino fundamental, certo? Para o ensino de matemática.
Então, aqui tem muita possibilidade para que vocês possam também aprofundar e compreender as diferentes estratégias para poder desenvolver as atividades, tá certo? Então, isso é algo que vale a pena, né, para que vocês possam avançar nesse processo. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Professor, essas ferramentas o professor pode estar usando em sala de aula? Pode usar sim. Muito interessante, por sinal. Pode usar sim. E isso é só a pontinha do iceberg, viu, Sirlene? Tem muita coisa que dá para usar, viu? Eu lembro que a gente fez umas aulas com o senhor no primeiro semestre, e aí a gente aprendeu muita coisa interessante também. E aí a gente está voltando, assim, a essas tecnologias. Isso é fascinante, é muito interessante. É ótimo, né? Muito bacana, ótimo. Eu sou muito encantado com essas possibilidades, porque a gente consegue ter um material, né, e pensar em diferentes estratégias. Os alunos adoram. Pensa, foi quando? Foi esse mês, eu estava dando aula na pós-graduação, e eu fiz uma atividade de jogos com um carro, vou fazer com vocês na semana que vem. E pensa, os alunos adoraram, pareciam crianças, assim, foi muito bacana de ver, porque a interação, o jogo, né, a questão do trabalho em grupo, de como eles foram ali, e no final eles pararam para pensar, poxa, a gente aprendeu de uma forma muito bacana, diferente, assim, animada, né, e a gente está discutindo conteúdo. Então, é algo que a gente pode pensar em várias possibilidades. Então, uma questão de que o fato da metodologia ativa é o fato de o aluno se tornar aquele centro do processo. O professor, ele está ali fazendo a mediação, né, fazendo essa relação da aprendizagem com o conhecimento. Entretanto, o aluno que ele toma à frente das atividades, né, porque é ele que vai desenvolver as ações. E agora, pensar, na infância, as crianças bem pequenas, elas são muito participativas, assim, é encantador, assim, né, eu sou apaixonado. Eu tive experiência também como professor dos anos iniciais e da educação infantil, e foi, assim, uma riqueza, né, porque as crianças, elas têm, primeiro, um fôlego e um ânimo, assim, enorme, né, então, se a gente faz atividades e engaja eles nesses processos, bom, sai cada coisa riquíssima. Então, vale a pena vocês pensarem em atividades para o ensino de matemática, né, que seja algo atrativo, que vocês consigam trazer o que vocês querem, né, assim, fazer com que os alunos aprendam. Então, eu deixo aqui como esse desafio para vocês, para que vocês possam aprofundar os estudos, né, isso é uma questão que só a aula em si, né, ela não dá conta de poder gerar esse amadurecimento, né, de vocês, mas por isso é importante fazer a leitura dos materiais, fazer a leitura do artigo, eu estou passando agora outras referências para vocês também, então, assim, busquem, né, esse aprimoramento, porque é isso que vai fazer a diferença na formação de vocês, tá bom? Então, assim, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, eu peço que quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro, né, da nossa aula. Diga aí, Paulo. Professor, a questão um pouco mais de um depoimento, ou seja, outro dia mesmo, na semana passada, eu estava comentando sobre o assunto, por que voltar a estudar e fazer pedagogia. Então, quando os colegas souberam que eu estava fazendo, me perguntaram por que eu estava fazendo. Eu disse, por tentando mudar, pelo menos, a situação desse vício que existe no Brasil, não dizendo com todos os professores, mas alguns professores, que tem essa metodologia ainda, continua, como a gente está agora falando sobre esse assunto. E aí eu disse para ela, se eu tivesse mais tempo para trás, tivesse feito pedagogia, talvez eu tenha mudado o álcool. Mas agora eu vou começar do zero para poder tentar mudar, pelo menos eu vou fazer a minha parte. Mas claro. O resto... Entendeu? E eu disse isso para eles lá, então ficaram todo mundo calado, não disseram nada. Quer dizer, eu falei o que tinha que falar, eu estou falando a mesma coisa aqui. Se eu tivesse feito há uns 5 ou 6 anos atrás, talvez eu tinha mudado algo. Né? Eu tinha feito pelo menos uma partezinha, né? Como se diz, né? Ter feito alguma coisa. Mas o que eu estou aprendendo agora, estou aprendendo muito mais do que aprendi antes.
Com certeza, vai com mais maturidade também, né? E algo que vale a pena a gente destacar antes de encerrar a aula, né? É que pensar em metodologias ativas também é a gente romper aquele pensamento, né, de que a aula ela tem que seguir um estilo único. Uma outra questão também que vale a pena a gente considerar é que não é a questão que a aula tradicional ela é muito criticada, né? Entretanto, ela é também necessária em alguns momentos, né? Então, uma questão que a gente não pode também é criar uma mentalidade que, bom, aula tradicional não pode mais. Não é isso. Na realidade, a gente pode fazer uma mescla, né? Aula teórica, aula expositiva, aula com metodologias ativas, pensar em atividades com os estudantes. Então, assim, o professor, ele também tem que sentir também, né, a turma tem que sentir as atividades, como ele vai sistematizar o seu planejamento, e a partir disso, né, a ideia que a gente traz aqui não é a questão de trocar uma pela outra, muito pelo contrário, é de poder trazer outras metodologias e fazer essa combinação ao longo do período letivo, entende? Que vocês possam sistematizar diferentes ações. Claro que não dá para fazer metodologia todo dia, metodologia ativa todo dia, né? Porque também chega um ponto que perde a novidade. Agora, a questão é de poder pensar em estratégias, né, para poder engajar os alunos nesses processos, tá bom? Então, vamos fazer a nossa foto, fazer o nosso registro. Deixa eu ver aqui. Sorriam. Pronto, eu vou mandar para os tutores e para as tutoras, aí eles mandam para vocês, tá certo? Pessoal, pisquei. Piscou? Quer outra? Vou tirar outra, peraí. Vamos lá. Mais uma, peraí. Ih, professor, lembrei que eu não passei perfume. Né, tanta coisa. Mas olha, gente, eu agradeço, eu desejo assim para vocês um excelente final de semana, que aproveitem a família, né, descansem, óbvio, quem tiver que trabalhar, bom trabalho, né, quem tiver, né, e agora todos têm que estudar, tem que fazer atividade 2, 3 e 4, quem precisa, né, então boas atividades para vocês aí também, e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Então, assim, obrigado pelo feedback aqui, eu fico muito feliz. E a gente vai se comunicando. Boa noite para vocês, tá bom? E com Deus. Boa noite. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.